Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Sabe as Mulheres. Olha, a gente fica feliz de ver que a gente está crescendo. A gente começou tão discretamente, mas com muita pretensão de Verdade. alcançar muita gente. A gente está vendo isso nas pessoas que estão curtindo, compartilhando, também aderindo ao nosso canal. E a gente fica muito feliz. A gente sabe que é obra de Deus, né, em primeiro lugar. Mas, lógico, a gente fica feliz porque a gente gosta, né, de trazer assuntos aqui que acabam sendo úteis para as pessoas e também trazendo palavras abençoadoras que sempre me abençoam e eu tenho certeza que abençoa você também Verdade. que está aí assistindo a gente. Então, hoje, mais um podcast especial com uma convidada muito querida. E eu quero primeiro cumprimentar minhas queridas companheiras aqui de podcast, Jardilene Martins, Deise Mary. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando o conhecimento e a palavra de Deus com vocês. Muito E bem. não se esqueçam, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E ativando o sininho, você está sempre recebendo as novidades dos Sábias Mulheres. É isso. E hoje, com o maior prazer, trazendo uma sábia mulher que eu já conheço de algum tempo, a pastora Diana Flávia Cavalcante. Ela é da Segunda Igreja Batista da Mangabeira e tem, assim, além de ser uma bênção como uma mulher cristã, ela é também enfermeira, profissionalmente ela é enfermeira, motociclista, daquelas que a gente admira, porque ela é bem corajosa de pegar a estrada aí pelo país, né? Você acha que já foi em vários estados, né? Na maioria do Brasil, Sim. E assim, como participando desse grupo cristão que faz esse tipo também um trabalho evangelístico através desse grupo de motociclistas, né? É muito legal isso. Mas hoje, né, ela foi convidada para falar sobre capelania escolar, que é algo assim, a gente até não escuta falar muito sobre isso, mas o quanto é importante ter esse trabalho dentro das Sim, escolas. Eu acredito que é até assim, como se fosse uma base de tudo, porque eu acho até muito desafiador, né? Depois eu quero saber de você como é que está sendo isso e como é que você pode orientar algumas pessoas a participarem disso, né? Seja bem-vinda, viu, pastora? muito obrigada. Fico feliz em estar com vocês. Que bom, seja já conheço bem-vindo. ela de reportagens que eu fiz e Agora eu lembrei. é. Lembrei da reportagem. Você estava no meio dos motoqueiros, ela estava lá. Não, ela participou com a moto dela, inclusive ela tem uma moto bem Eu vi. top, né? Faltou você subir naquela Foi, moto. foi, eu fui bem, não cheguei a esse ponto não, mas acho muito bonito, admiro demais. É um prazer tê-la conosco, viu? Obrigada. Eu vou pedir para Deise fazer uma oração Vamos antes da orar, gente né? começar o bate-papo, tá? Soberano Deus, neste dia maravilhoso, nós louvamos e glorificamos o teu nome, te exaltamos, te engrandecemos e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, fazendo o teu ide, propagando a tua santa palavra, Pai celestial, e também, Senhor, encontrando vidas que necessitam ouvi-la. Muito obrigada, Senhor, porque nós não merecemos, mas a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade nos alcança. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu nem falei do seu esposo estar aqui no estúdio também, participando da gravação e está assistindo, né? Como é o nome dele? Marcelo, Marcelo, seja bem-vindo também, viu? Eu queria que você começasse falando, pastora, sobre essa questão da capelania escolar, explicar um pouquinho o que é isso. A gente escuta muito falar de capelania, mas às vezes não sabe exatamente como é a atuação. Eu tinha uma ideia antigamente que capelania era só, por exemplo, em quartéis, Hospitais. depois eu descobri que tinha nos hospitais, tem nas prisões, e agora eu estou descobrindo sobre a capelania escolar. Então é bem interessante isso. Eu queria que falasse, explicasse um pouquinho qual é o papel do capelão escolar. nossa, a capelania escolar, ela é tão antiga quanto a militar e a hospitalar. Só que realmente ela não é tão difundida, ela não é tão falada, não tão comentada quanto as demais, né? Mas ela é de suma importância dentro de uma escola, porque nós sabemos que a escola é um lugar de aprendizado. Então, um aprendizado gradativo, né? Você entra para aprender a ler, para aprender, como nós dizemos, os antigos, a contar, né? Aquelas
operações básicas, você vai somar, você vai multiplicar, você vai dividir. E aí você vai galgando conhecimento dentro da escola e vai saindo daquele somar para uma equação. E o conhecimento vai sendo adquirido pela criança, pelo adolescente, pelo jovem. E dentro desse crescimento de conhecimento, há uma convivência entre professores, entre outros alunos, que são os coleguinhas, entre os funcionários, uma convivência que sai da sala de aula e da escola e também respinga em casa e de casa para a escola. Então, nesse mundo educacional, acabam existindo algumas problemáticas que o capelão vai interagir. Vai chegar lá como mais um para somar no bem-estar e no crescimento não só intelectual, mas emocional e espiritual da criança. Uhum. Mas tem que ter uma formação, né, para se tornar um capelão escolar. Ah, sim, sem dúvida. Eu faço parte de uma escola internacional cristã de capelães e existem outras aqui no Brasil. E essa formação é super importante para você não errar e não ultrapassar limites. Porque a gente sabe que na escola tem um professor que tem a sua função, coordenador, tem um psicólogo, tem um terapeuta ocupacional muitas vezes dentro de uma escola. Na minha época, Silvia, tinha até um, eu não sei se existe ainda hoje, é raro eu encontrar com um, que era um inspetor. Ah, sim. Eu não sei se vocês lembram do inspetor. Mas ainda existe. Eu ainda tenho um filho ainda da escola e tem Inspetor? Eu lembro que tinha, acho que era coordenador, não sei se era o mesmo papel que tinha. Eu acho que é o mesmo papel. Né? Inspetor é diferente, porque o inspetor ele fica ali nos corredores para ver se os alunos não estão fora de sala de aula. Diferente da coordenação. É alguém que fica só fiscalizando os alunos para que eles, né, assistam a aula, que eles não fiquem ansiosos. Ainda existe. Tem. Você vai ao banheiro. Ei, tá demorando demais. Você pediu para ir ao banheiro, tá fazendo o quê? Tá mexendo no celular? Então, assim, existem funções específicas dentro da escola e o capelão está lá para ajudar, mas não pode ultrapassar esses limites. Então, a formação é extremamente importante. Certo. E aí vocês preparam essas pessoas, né? No caso, esse curso faz isso, para que ela tenha esse tipo de abordagem, né, direcionada, saiba os limites, né, até onde pode ir, e também acredito que tenha uma linguagem adequada para esse público, né, porque diferente do hospitalar, tem aquela característica, do prisional já é outra, e escolar eu acho que talvez seja até mais desafiador, porque você tem que interagir com adolescentes, crianças que têm uma linguagem própria, adolescentes inclusive, meu Deus do céu. Você às vezes não entende o que eles estão falando, porque é verdade. Eles têm um dialeto próprio, né? E aí fala da sua experiência, assim, como é que é isso e como é que a pessoa consegue, né, fazer esse tipo de trabalho? É muito difícil, desafiador? Para quem é vocacionado, nada é difícil, né? Uhum. Como nós falamos antes, existem as vertentes, você é da capelania hospitalar, e sabe que não é difícil. Para você não é. Você faz com aquele gosto, com aquele amor, né? Com aquele amor e com aquele jeitinho dado por Deus. Eu creio muito nisso, que Deus coloca as pessoas nos lugares certos. Então, o capelão escolar, ele vai estar ali direcionado por Deus, fazendo o que gosta, e vai dar tudo sempre muito certo. Eu enveredei por esse caminho, por quê? Porque eu trabalho num hospital. Então, fica muito difícil você, como funcionário, exercer também um papel de capelão dentro de um hospital. As pessoas vão confundir as tintas, vai misturar as tintas. Eu não posso exigir uma coisa, a pessoa pode ficar até um pouco chateada ou se sentir pressionada dentro do trabalho, que existe uma rotina laboral. Aí você chega depois com o clergyman, ou com uma Bíblia na mão, ou com uma palavra, aí a pessoa vai olhar para você e dizer, poucos minutos era uma pessoa e agora é outra? Não, são funções diferentes. Então, é difícil você ser um capelão trabalhando dentro de um hospital, como médico, como enfermeiro, como fisioterapeuta, qualquer outro profissional. Então, Deus me direcionou, me tirou de dentro da capelania hospitalar e me jogou dentro de uma capelania que parece muito com a minha alma. Meus amigos, quem vive perto de mim diz que eu sou uma coroa, uma velha de alma jovem. Coroa, assim, não tá tão coroa, não. Pelo menos assim, aparentemente você tá bem jovem. Descendo a ladeira com estilo.
Então, essa alma jovem me proporciona uma interação com as crianças excepcional. Ah, que bom. Das menores aos adolescentes. É muito gostoso lidar com elas. E eu amo isso. Então, casou. Então, mas foi por isso assim que lhe estimulou a fazer isso, porque às vezes a pessoa tem algum tipo de ou teve algum problema com filhos ou com alguém que conhece, filhos envolvidos com drogas, você vê algumas famílias sofrendo muito com isso, e aí aquilo move a pessoa para fazer um trabalho como esse. Por exemplo, eu vi que tem um dado aqui, não peguei o atual, mas de 2023, mostrou que 11% dos estudantes brasileiros já passaram por alguma experiência de violência no ambiente escolar. A gente sabe como é um ambiente, muitas vezes, principalmente escola pública, né? A gente está falando. Eu não sei nem se a capelania pode ser feita em escola privada ou é escola pública. Ambas. Pode ser nas duas, Sim. então. Mas na escola pública, eu acho que é mais desafiador ainda, porque a gente sabe como ali converge, né? Muita influência de violência, de familiar, como você falou logo no início, coisas que vêm de fora para dentro, como de dentro para fora. Então, houve algo assim que você viu ou que você teve essa experiência que lhe motivou a fazer esse trabalho? Sim, uma motivação pessoal. Não com meus filhos. Meus filhos sofreram na escola também. Eu acho que todos eles sofrem de uma forma ou de outra, né? Mas eu, pessoalmente, na escola, sofri demais. Porque eu era muito pequena. Ah, é? Estatura, eu miãozinho. Até hoje, né? Não cresci muito. Então, eu sempre fui ponto de referência. A baixinha, a pequenininha. Então, eu tinha que superar essa limitação com outra coisa. Então, era a baixinha, mas a forte. Eu era baixinha, mas era estudiosa. Porque você ser só baixinha numa escola é muito complicado. Silvia, eu estudei numa escola em Pernambuco, em Paulista. Conheço. Em Paulista. Era juntinho do cinema municipal. Uhum. Firmino da Veiga? Não me recordo. Nós tínhamos um jacaré como pet, como Na mascote na escola. Ah, é? Era lindo, rapaz. Aquela época era muito gostosa. Mas a educação física era vôlei. E eu era do tamanho do espaço que tinha, da rede para baixo. Era o pivô, então. É pivô, né? Que fica só recebendo a bola lá. Exatamente. Eu olhei para quando eu soube que era educação física, eu disse, Jesus, eu... Zero. Vai ser zero, mais zero. Nem cortar nada. Não, e outra, reprovava. É mesmo. Educação física reprovava antigamente. Eu disse, e agora? O que eu faço? Ei. Aí eu disse, não, eu vou na fé. E eu fui na fé. E na rede era nada. As meninas pulavam, me cortavam, sabe? Passava por cima, Passavam né? por mim. Aí quando eu ia lá para trás, roda, né? Quando eu ia lá para trás, não tinha bola que eu não pegasse. Ah, e você se superou, né? Mas Você tá ficando na recepção. recepção, joelho e cotovelo não existiam, né? Era aquela, como é que a gente chamava antigamente? Pereba. Pereba. Enorme nos joelhos, mas eu era fera. Entendeu? Então, assim, eu sofria por ser pequenininha. Aí você vai amadurecendo, aí as meninas começam a namorar, começam a ficar bonitas e formosas, e você, pequenininha. Aí todo mundo namora, menos você. Aí vinha a Ainda questão bem que o da... Roberto Carlos fez uma música para baixinha, né? Não é isso? Essa saiu lá do armário, né? Foi. Eu ainda lembro da música. Eu acho que se ela- desde... gostou dessa música, não foi não? Você tem um... Nunca ouvi. Ah, Não, quando a bem mulher famoso. pequena vem falar ao seu ouvido e prossegue a música. E ele exalta a pequenininha. Então, na escola eu sofri por ser pequenininha. Então, eu sei o que é você ser ponto de referência, você ser taxada como alguma coisa. Hoje, na escola, eu não sei se as pequenininhas sofrem, mas as feinhas, talvez, no padrão, que existe um padrão de beleza, infelizmente, não é? Ou as mais caladas. Ah, com Mas é um certeza. Eu preconceito sofri. geral, eu acho que as gordinhas, Sempre né? tem alguma coisa, É um né? nome Que estranho. Escola, eu digo que é um ambiente é uma meio guerra, né? inóspito É uma para os aprovação. adolescentes e É inóspito. para as crianças. E se não bastasse o preconceito, ainda tem os valentões que sofrem em casa e querem descontar em você. Então, a escola é uma selva. É.
fui Os fortes motivada, sobrevivem. fui motivada por pessoal, algo pessoal Sim, para sim. trabalhar nessa área. Que bom, né? Que você disse assim, peraí, vou mudar o jogo agora. Tem que ser, senão a gente não sobrevive. É verdade. Então, isso lhe estimulou e a partir daí, então, você disse assim, não, vou tentar trazer o que é mais importante, e acho que o mais precioso, que é a palavra de Deus, para tocar esses jovens, no caso, né? Sim, porque eu não era professora. Hum, Se eu ensinei na minha vida, eu ensinei em seminários teologia para gente grande. uhum. Então, eu nunca fui professora de crianças. Então, como chegar às crianças? E as crianças sempre me rodearam. Isso é muito gostoso. E eu acho que isso é dom de Deus também. Então, capelania. E eu tenho uma pergunta. Como você conheceu a capelania escolar, né? Você falou que já estava lá na área de saúde, já conhecia a capelania hospitalar. E aí, como você conheceu a... Aí foi pesquisando, porque aí eu fui descobrindo, né? Tem a hospitalar, mas tem a carcerária. Tão importante a capelania carcerária. Verdade. Nossa, e tão poucos trabalhadores na carcerária. Porque muita gente tem medo, ou diz, entre aspas, que não tem estômago para isso. E eu fui descobrindo que existe a empresarial, a capelania Também é? empresarial. Ah, interessante. Sim, e existe a capelania familiar, que é mais o pastor local que exerce, porque ele conhece as famílias, né? E descobri a escolar. Eu disse, agora me encaixei. Que aí é Que a área bom. que você realmente viu que você já sentiu Que na tinha o pele, dom. né? Sim, sim. Aí a gente tem, ó, escola, né? Não sei se vocês passaram por isso. Bullying, como você já citou aí, você sofreu, né? Eu sofri também. Eu era o contrário, eu era aquela magrela que tinha sabe? O pessoal ficava chamando de macarrão, de Olivia Palito. Era tipo assim. Então, além do bullying, tem outras coisas também, que é a violência mesmo, de pais contra filhos, né? Muitas vezes os filhos sofrem violência em casa, são revoltados. E eu acho que o mais grave de tudo, que é a questão das drogas, que hoje está lá dentro das escolas de uma maneira muito difícil de tirar, porque eles praticamente, dependendo da comunidade onde a escola estiver, os traficantes eles comandam ali, né? E é uma guerra muito difícil de entrar É verdade. e conseguir. Então, qual a importância da capelania nesses casos de violência? Como é que você aborda isso? Cada caso é um caso. Você tem que pedir muito direção a Deus para você chegar ao coração de uma criança. E o que eu peço a Deus sempre é que eu chegue nesse coração antes que esse coração seja conquistado pela droga, pela violência ou por outra coisa. Porque ele pode ser tocado. Como nós somos tocadas pela violência, pelo bullying, mas isso não enraizou no nosso coração. Então eu peço a Deus que eu chegue antes desses males enraizarem no coração das crianças. E chegando lá, nós pedimos direção a Deus para abordar essas questões. Eu já tive casos de próprio traficante dizer, olha, eu vivo nessa vida, mas eu não quero que meu filho viva. Então, a senhora pode matricular o meu filho aí nesse seu curso aí, nesses negócios que a senhora faz? Claro, né? Pelo menos aqui não. Claro. E a gente cuida daquela criança. Já Que tem bom que ele tem essa consciência, né? alguns, já tem outros que não, outros que chegam lá, olham para você com a cara feia e dizem, olha, ele é meu. E aí você não vai bater de frente. Quem tem que bater de frente aí é o mais poderoso, que é Deus. E dizer, Senhor, se o Senhor quiser, ele vai ser teu, não do traficante. Então é muito difícil a gente dar uma fórmula, ter uma fórmula, porque Deus vai dando direcionamentos e você vai de acordo com esses direcionamentos. Tem outros tipos de violência ou de problemas que você vê, observa, além desses que eu citei? Abuso sexual acontece demais. Os padrões de beleza fazem crianças ou comerem demais porque perderam o controle ou entrarem para anorexia. Então, há distúrbios de sono, há tantas problemáticas dentro de uma escola que muitas vezes o professor não dá conta. E não é obrigação do diretor. Então, entra o capelão para tentar fazer com que aquela criança
tem a cura. A frase que eu sempre uso: se não houver cura, haverá dano. Então, o capelão entra para minimizar esses danos, para tentar buscar uma cura, mas sempre caso a caso. Uhum. É porque eu acho que a escola tem essa coisa de observar muitas vezes mais o problema do aluno, da criança, que às vezes em casa os próprios pais não observam, né? Tem pais que realmente nem sabem que o filho está passando por um problema, às vezes, né? De bullying ou de abuso. E na escola, muitas vezes, esse problema fica mais evidente. Então, esse olhar também é importante. Você também faz esse trabalho para conscientizar, por exemplo. Eu sei que já existem trabalhos que são feitos especificamente para isso, dentro das escolas, inclusive psicólogos e tudo. Mas a capelania consegue identificar isso na conversa ou nessas abordagens que vocês fazem para identificar esses problemas? O capelão, ele faz muitas palestras, rodinhas de conversa. Mas o interessante é que as crianças se atraem pela gente. Então, elas que vêm conversar. Às vezes, quando estão no cantinho, chorando, magoadas ou caladinhas demais, você passa por elas assim, solta um beijo, ou diz: ei, posso orar por você? Nossa, ela se abre. E ela conta tudo, tudo. Abre o coraçãozinho para um capelão, em busca de um conforto espiritual. Meninas, imagina só, eu pequena daquele jeito, como era na escola, se um capelão tivesse chegado para mim e tivesse dito assim: ó, Diana, você sabia que Davi também era pequenininho na Bíblia? Eu dizia: "Ei?" Eu ia me interessar por aquela história. E ali seria um gancho para o capelão falar do amor de Deus para mim e da questão da luta e vitória. Ou tivesse dito a mim, até trouxe para vocês aqui. Porque o capelão, ele não vai buscar sua conversão. Ele vai buscar o seu conforto espiritual. Então, independe também do viés doutrinário. Eu sou batista, mas nada me impede de dizer para um aluno que, olha, Gandhi também era pequenininho. E foi um grande homem. Vai. Então, assim, o capelão, ele vai assim, ele atrai. Porque ele não vai dedurar você para sua mãe. Ele não vai lhe dar uma nota baixa. Ele não vai ter preconceito com o que você disser para ele. Ele vai guardar sigilo. Sigilo só quebrado em casos extremos. Então, o capelão é uma figura que traz confiança dentro da escola para os alunos e para quem precisar dele. Tanto que capelão não é qualquer um. Me perdoe a expressão, Silvia. Não desmerecendo quando eu falo isso qualquer um. Mas é alguém que tenha vocação, que seja íntegro, que seja sincero, carinhoso, firme, mas não grosseiro. Então, o capelão tem um perfil que dentro da escola vai atrair. Ele não vai precisar buscar quase nada. Uhum. É diferente daquele tipo de evangelismo solto, assim. Eu sei que a gente tem que fazer o ID, mas às vezes tem ambientes que você tem que estar preparado, né, para fazer aquela abordagem direcionada e assertiva, né? E aí por isso que é importante essa questão da formação. Mas vocês, quando vão se propor a fazer esse trabalho numa escola, vocês elaboram o quê? Um projeto? É uma equipe que faz? Como é que é? Sim, temos uma equipe grande, liderada aqui pelo pastor Kepler, da Primeira Igreja Batista. Ele é o nosso líder. E ele é quem direciona cada um na sua área específica. Né? Uma equipe boa. Mas geralmente o capelão ele é mais único dentro da escola. E esse projeto está pronto, está guardado. E a escola que se interessar é só pedir, só solicitar uma visita, um esclarecimento, para saber como é que se faz. É o quê? Uma vez por semana? Depende da escola. E tem escolas que remuneram o capelão, outros trabalham voluntário. Existem escolas que são particulares, outras municipais. Essa que eu lhe falei, do aviãozinho, do que ele é meu, Sim. é uma escola municipal no bairro onde eu moro, que é um trabalho voluntário. Então, não é algo fechado. Se sua escola, se você é professor ou dono de uma escola ou diretor de uma escola e quiser um trabalho de capelania, vamos conversar? O que encaixa melhor para a tua realidade? Tu tens condições de ter um capelão 3 vezes por semana na tua escola? Como? Se não, vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho voluntário na tua escola, a começar por um dia na semana. E as coisas vão se encaixando, porque Deus faz assim, encaixa tudo direitinho. Então, deixa eu ver se eu entendi.
Essa equipe de capelania escolar, ela não faz um trabalho assim de disseminação nas escolas, oferecendo o trabalho da capelania. É preciso que a escola solicite a essa equipe e essa equipe vai ver com a escola a melhor maneira. Quantos dias, quem é a pessoa disponível, se a escola tem condição de manter, se for particular, lógico. Se tem condição de manter, se não tem. Esse aí depois vai ser definido entre a equipe e a escola. Exato. E nas escolas municipais E e estaduais, bem, como é feita essa abordagem? na municipal, em que eu fui capelã e dava um trabalho voluntário, eu mesma fui. Eu mesma cheguei lá e disse, olha, posso tocar um hino aqui no violão com as crianças? A diretora olhou assim para mim e disse, por quê? Eu disse, não, só para cantar. Ué. E fiquei lá com as crianças e fui algumas vezes. É engraçado, né? Uma professora uma vez correu atrás de mim e disse, vem acalmar as minhas crianças, que eu não aguento mais esses meninos. Aí eu disse, meu Deus, agora pronto, né? E fui entrando e galgando espaço lá dentro. Mas as escolas, elas não conhecem esse trabalho. Por isso que elas não chamam, porque se elas soubessem quanto é importante, quanto traz benefício, eu acho que tinha uma correria de escolas e a equipe seria pequena. Mas nós temos, eu vou deixar aqui com você pode deixar depois na legenda, um telefone para contato, um e-mail para contato, para quem quiser saber mais. Tiver interesse em Interesse, fazer uma o curso visita. de capelania, né? Também, Quem tiver interesse. também, ou as escolas que queiram, os educadores que se tocaram a favor desse assunto, para que a gente possa conversar mais. Como eu falei, não é um pacote pronto, a gente elabora. Agora, eu imagino que tenha muita resistência também dentro das escolas, porque, principalmente escola pública, não vou dizer geral, mas muita gente, muitos professores, eles têm um ranço, muitas vezes, com cristão, com evangélico, e passam isso, né, muitas vezes, para os estudantes, para os alunos. Aí eu queria saber se você enfrenta esse tipo de resistência também, né, nessas abordagens que você tenta fazer. Mas nas universidades, né? Porque Quer há dizer, nas escolas mesmo você não sente muito isso? Não, Ainda não, bem. mas nas universidades. Ainda bem. Porque há eu não sei, um imaginário aí dentro das universidades que cristão é ignorante. Que a ciência, que os pensadores, e eles esquecem ou não prestaram atenção que na história grandes cientistas foram cristãos, inventores, matemáticos, criadores de universidades, né? E um cristão bem educado, ele tem sua fé firme e forte, mas ele é inteligente. Tanto que um dia desse eu estava comentando com um colega nosso sobre Paulo Freire. As pessoas da escola têm o Paulo Freire como um ícone. Eu conheço Paulo Freire, você conhece Paulo Freire? Qual é o cristão bem educado que não conhece Paulo Freire? Então, essa coisa de resistência mais nas universidades onde há um rançozinho com o cristianismo, por ter essa premissa de que cristão é o ignorante, vamos separar religião de ciência, e essas coisas não se separam. Mas essa formação, essa consciência que se dá à criança, eu sei que o trabalho é um papel dos pais, né? Logicamente não vai exigir que o capelão vá transformar uma criança a mentalidade, mas vai contribuir sim, plantar uma sementinha para que essa criança, pelo menos ela tenha sede de conhecimento quando à medida que for crescendo, e quando chegar na universidade não se torne aquela pessoa tão cega que a gente ali como se fosse uma lavagem cerebral na universidade, né? Então você passa a ignorar tudo que se fala falar do nome de Jesus parece que é um palavrão para quem está na universidade. Você acaba sendo discriminado lá se você tentar mudar isso. Então, eu admiro esse trabalho que você faz, justamente porque essa sementinha é importante que seja plantada nas escolas, porque às vezes no lar não tem, os pais não têm essa visão, não são cristãos e eles às vezes também nem querem falar sobre isso, né? Eu acho que é importante isso que esse trabalho que você faz também por isso, que Deus continue usando, né, dessa forma, né? Ele age como quer. E eu achei interessante também a forma de abordagem dela, né? Ela não chegou na escola e disse, olha, eu sou uma capelã, eu escolar, eu tenho esse trabalho. Não, ela ofereceu música.
né? Musicalidade, É, aquelas quem não crianças, gosta, assim, né? né? Todo mundo gosta de música. É. Eu lembro que, assim, há uns 15 anos atrás, eu morei em Campina Grande, e lá eu acho que era. Ela também tinha uma escola na época, ela era até do Verbo da Vida. Essa música, ela fazia um trabalho nas escolas, né, e principalmente nas escolas públicas. Eu não sei se tinha esse nome de capelania naquela época, mas eu sei que os voluntários, eles davam aula. Assim, não era direcionado à religião, da mesma forma, que eu creio que a capelania, pelo que você está explicando aqui, né, também, mas assim, da questão espiritual, que todos nós precisamos, né? E hoje até a ciência diz que as pessoas que têm, né, um envolvimento espiritual, que tem um relacionamento espiritual, ele vive melhor. Hoje até a ciência comprova isso. Essa pessoa tem uma cura melhor, ela tem uma resposta melhor à doença, ao enfrentamento à vida. E essas pessoas voluntárias, essa senhora, ela era professora, então ela reunia uma vez por semana no sábado com esses voluntários, ela ensinava o que devia ser dado em sala de aula, e as escolas municipais e estaduais, lá em Campina Grande, elas abriam mesmo a sala de aula para que essa pessoa desse uma aula de religião às crianças. Sem ser funcionário do município, era um trabalho voluntário. E assim, eu ouvia, tinha uma colega minha de trabalho, né, no tempo que eu trabalhei na Polícia Civil, que ela disse que ela ouvia assim tantas coisas lindas das crianças, assim, ela começava a falar do amor, né? Falava de Cristo, falava de espiritualidade, dessas coisas. E crianças, assim, muito pequenas, que ela dizia, tia, olha, eu fazia isso de errado. E depois que eu escutei a senhora ensinando aqui em sala de aula, eu não estou fazendo mais. Então, ela disse, assim, que era gratificante demais. E aí não era Que lindo. capelania, porque existia esse trabalho lá voluntário que essa pessoa fazia, e depois ela saiu de Campina Grande, e eu não sei se hoje esse trabalho permanece. Mas assim, eu creio que se assemelha muito, só que elas tinham mesmo um horário de aula para falar de espiritualidade com essas crianças. Que bonito. Legal. Isso não é capelania, Isso, mesmo que mas não é tenha raro o hoje em tem nome. um dia, né? nome, mesmo que não Exato. tenha um nome. E eu saí de Campina Grande, morei um tempo em Timbaúba, Pernambuco. Eu até contava desse relato lá na igreja, assim, chamando a igreja para a gente fazer algum trabalho social nesse sentido, né? Porque eu achava muito bonito essa questão dessas voluntárias que iam para a sala de aula, falavam com as crianças, e através desse trabalho, muitas crianças assim tinham uma visão diferente da vida que até então não tinham ouvido falar assim no amor de forma como elas ouviam assim em sala de aula, do amor de Deus, do amor de Cristo, entendeu? De espiritualidade. Então, eu acho que aquele trabalho lá, apesar dele não ter o nome de capelania, ele se assemelhava muito Muito. ao trabalho Será da que existe capelania ainda? escolar. Que Eu não bonito. sei, eu vou procurar ainda, porque eu não estou trabalhando lá mais, mas eu vou procurar essa pessoa que trabalhava comigo para ver se esse trabalho ainda existe lá. Porque eu sei que a pessoa que dirigia o trabalho, ela saiu de Campina Grande. Então, eu não sei se quando ela saiu, ela foi fora, eu acho que ela foi numa missão para a Europa, alguma coisa assim. Eu não sei se alguém assumiu esse trabalho. Mas eu sei que havia voluntários que não tinham disposição de ir para a sala de aula ensinar, mas que gostavam de desenhar, de pintar e tudo. Então, eles iam só para um sábado, para preparar o material para aqueles voluntários que queriam ir para a sala de aula. Então, e eu era colaboradora financeira desse projeto. Existia só os colaboradores financeiros, que não podiam ir preparar o material, que não iam para a sala de aula, mas que queriam ajudar na compra do material e tudo. Eu era uma Perfeito. colaboradora desse projeto. Me Perfeito. lembro Que disso. lindo. Lindo, né? Legal. Essa espiritualidade que você fala que foi ensinada lá, que tipo de espiritualidade é essa? Para ninguém se assustar, né? Como eu já falei antes, não é conversão. Você vai se converter com tempo ou não naquilo que mais tocar o seu coração. Mas essa espiritualidade vamos falar de perdão. Quem melhor para falar de perdão do que alguém que conhece a palavra de Deus? E é um capelão, um pastor, um sacerdote, um padre, né? Falar de perdão, vamos falar de mansidão. As crianças não sabem o significado da palavra mansidão.
por que não? Vamos falar de mansidão. Aí você vai tocando a espiritualidade da criança e ela vai entendendo, né? Falar do próprio amor. Exato, amor. Vamos falar de resiliência. E você vai puxando esses ganchos e a criança vai despertando dentro de si as melhores coisas, mesmo que ela não tenha em casa, mesmo que ela não tenha na comunidade. Naquele momento ali ela tem. E eu creio que a palavra é mais forte, que as coisas boas são mais fortes. E algo vai enraizar ali e vai dar fruto. Porque o coração da criança é uma terra fértil, né? Ele é diferente do nosso. Tanto que Cristo fala o quê? Né? O reino de Deus é o quê? É como comparado com uma criança, né? Que tudo perdoa, tudo entende. Você briga com a criança, chama ela vem. Então, o coração dela, ela tá assim, é uma terra fértil, onde o que você lançar ali, ele vai dar crescimento. Falando tudo isso, eu lembrei de uma minissérie que está na Netflix e que eu fui ver de tanto ouvir falar. É Adolescente, ou Adolescência. Se você puder ver, eu não assisti ainda, mas é tremendo. Sobre a criança, né, o adolescente, e engloba tudo, a família, a internet, é o que os pais não procuram saber do que os filhos estão fazendo, são as coisas que os filhos sofrem na escola e não falam. Então ele mata a amiguinha dele com muitas facadas, ele tem 13 anos, é muito interessante, porque ela falou que ele era feio. E ele se sentia feio, ela fez um comentário na foto. Então a gente vê que a violência entre crianças e adolescentes está crescendo tremendamente. Tanto que vê em casa ou que tem acesso à internet, né? Porque a internet hoje, para a criança, está sem limite. Pais não conseguem limitar. É uma arma maravilhosa? Mas é uma arma destrutiva também, não é? Vocês então, abordam isso também, né? Ensinam muitas coisas. Então, esses dias, 10 anos o menino tem. Ele fez um vídeo e falando que ele... Tá vendo aquele prédio? Eu vou me atirar dali. Quer dizer, da onde que ele tirou aquilo? Da onde ele viu aquilo? Ainda bem que a mãe é uma mãe atenta, né? Viu e foi chamar ele para conversar. E se ele lança isso numa rede social que é rápido, você não consegue segurar. Então, eu vejo assim, meu neto, ele sofreu muito bullying na escola, e aonde se fala de inclusão é mentira, não existe inclusão, é mentira. No papel, o típico não aceita o atípico e acabou. E é tremendo você ver crianças com ódio, perseguição, com palavras vis, com atitudes que muitas vezes adulto não tem. Aí você olha assim, você vai olhar por todos os lados. O primeiro é o espiritual. Porque o mundo jaz no maligno, não é? O segundo é a base. Qual é a base dessa criança? Qual é a base que ela tem? Não é? E a casa, porque você não pode esperar a educação da escola. A educação da escola é secular. É o que você falou. Mais 2 vezes. Agora, a base, ela sai do lar. Eu vejo a minha filha fazendo devocional com meus netos. Eu acho isso lindo dela. É uma capelania que ela está fazendo ali. A menininha tem 3 anos, ela sai dali falando coisas, ela sai dali dizendo coisas que a mãe está ensinando. Então, é muito importante também ter esse momento, né, saudável com nossos filhos. Tirar um tempo do tempo e ter esse tempo com as crianças. Porque o mundo ele está engolindo as crianças. As escolas, o que vê lá dentro, o que acontece lá dentro. Me desculpe, mas muitos educadores também já vêm com uma filosofia de vida para destruir
a espiritualidade. É isso que eu Então, falei. a capelania, ela é importante em todos os âmbitos, né? Eu fiquei muito feliz de saber que existe capelania escolar que eu não sabia que existia. Não é porque eu faço a hospitalar. E é maravilhoso. A gente está ali, mas no hospital é um ambiente diferente, né? Porque a pessoa já está ali bem suscetível, tá bem caidinha. Aí você fala do amor de Deus, você faz uma oração. Aí você volta lá na outra semana, a pessoa já está forte. Aí você vai falar ela, eu sou religião tal. Aí você, Então, quer dizer, e é outras coisas que a gente aborda dentro do hospital. A gente, além de ser capelã de doentes, a gente também acompanha familiares, acompanha aqueles que estão ali acompanhando, né? Lá é um trabalho voluntário, né? Mas eu acho lindo. Então, essa capelania escolar, ela tem que ter uma evidência muito grande porque é necessária. É necessário, é necessário. É difícil, porque vai encontrar várias barreiras. A barreira dos próprios pais que não vão querer, não, nós temos uma religião. A barreira da própria escola, que muitas vezes, né, também não vai aceitar. E muitas vezes nem pode. Porque eu lembro que eu sou do tempo que tinha aula de religião. E nós temos proibiram. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter o país é laico, mas isso é uma mentirinha. Isso é uma mentirinha. Não é bem assim. Porque quando vem para o evangelho, aí tudo é diferente, tudo muda. Eles são os que têm a verdade, quer destruir. E se eles soubessem que a palavra, né, enobrece, faz a criança prepara a criança para ser um adulto diferente, então, esse trabalho é árduo, é um trabalho bem difícil, né? Que requer muita ajuda também de oração, né? Sim. A pessoa ajudar em oração, se voluntariar. Já estou começando a me interessar. Porque eu gosto de criança. Eu gosto de criança, eu gosto de chegar, eu gosto de ter uma intimidade, assim, puxar as coisas de criança. Eu acho lindo isso. E é necessário. É necessário. Eu vi isso agora com o meu neto, que passou por isso, ele é autista. Ele sofreu muito, a ponto da gente ter que trocar ele de escola. A gente ficou totalmente sem um apoio. Né? Se tivesse um apoio desse, quem sabe, não é? Quem sabe? Quem sabe? Verdade. A presença do capelão, as escolas, os educadores, a família tem que entender que o capelão não vai para lá para transformar o seu filho num crente. Ele vai para ajudar. Ajudar. É uma pessoa carregada de espiritualidade, de bondade, de interesse pelo seu filho. E uma pessoa que vai falar a linguagem dele. Um dia desses, nós estávamos num trabalho desse de capelania, e eu conversando com as crianças e dizendo: você está muito nervoso, você está muito agressivo, você tem que ser igual o Tângero. Aí ele: a senhora assistiu Demon Slayer? Aí eu: claro, meu filho, vamos conversar sobre Tângero. Um menino tão gentil. É verdade, mas e a senhora viu quando o Rengoku morreu? Eu disse: vi, quase que eu compro um boneco de Rengoku. Eu amo Rengoku. Pena que ele morreu com aquela lua superior. Criança é assim. Sabe? E o menino já envolve. Aí o menino grudou em mim de um jeito que eu disse: pronto, ganhei um filho. Né? Assim, é uma pessoa que vai estar na escola para realmente ajudar. Não é alguém ali intrometido. Eu vou dizer uma coisa a vocês: se for remunerado, o dinheiro não paga. O tempo e o que se dá como capelão. Então, não tenham medo, pais, nem educadores, nem donos de escola, nem diretores. Bom seria se nós tivéssemos uma lei municipal ou estadual que instituísse a capelania nas escolas. Porque hospitais têm, né? Hospitais têm, né? Porque essa figura do capelão na escola é transformadora. E até ser benefício até para eles mesmos, funcionários e professores, porque acho que muitas crianças mudariam muito o comportamento depois de ouvir e de ter essa consciência, né? E aí eu queria saber também como é que você alcança também
essas outras pessoas, funcionários, escolas, professores, isso chega a alcançar ou esse trabalho é só direcionado aos estudantes? Chega. É até engraçado, porque é uma demanda espontânea, né? A pessoa chega meio atacada do juízo no trabalho, aí tem aquele dia que não começou bem, né? Aí, assim, não sei se não começou bem em casa ou se os alunos tiraram do sério, mas tem hora que o próprio funcionário ou professor diz: Vinha cá, ore por mim, me dê 10 minutos seus. 10 minutos é muito, vou te dar 5. E é uma demanda espontânea, mas é muito gratificante. Na escolinha municipal do meu bairro, um dos zeladores pediu oração e disse: Eu quase morri no Covid. E eu tô aqui tossindo. Será que eu vou morrer agora? Vamos conversar, né? Todo mundo morre um dia. Você não morreu no Covid, tu vai morrer de uma gripe. Bora conversar. E a gente começa ali, né? E a pessoa vai se soltando, vai mudando tudo. Ânimo, o aspecto e até o jeito de trabalhar. Porque uma pessoa bem motivada, feliz, trabalha muito melhor. Verdade, Muito né? melhor. Então essa demanda é mais espontânea. Ó, a gente vai ouvir uma reflexão que a Jardilene trouxe para a gente. Aí já já eu quero que você fale sobre como as pessoas também podem participar, né? Fazer o curso. Fazer curso, quem é que pode, qual é o perfil, que você até já falou um pouco. E também quero que você fale um pouquinho desse trabalho que você faz como motociclista, que também é outra ramificação aí desse trabalho do ID, né? É um ID aí que você faz sobre as motos. Eu quero saber também. Nossa, A reflexão que eu trouxe hoje, para nós compartilharmos aqui, ela está no livro de Atos, capítulo 10, e eu vou ler do 1 ao 5 para vocês. Que diz assim: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, e apenas por charme eu vou... só por charme. Nossa. Eu vou colocar meu Que óculos coisa para ficar linda. melhor para ler. Em Cesareia Essa morava foi um ótima. homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Eu vou ler até aqui, depois eu cito, né, alguns versículos ainda que achei importante nessa meditação. Mas o que eu queria destacar aqui de Cornélio, desse centurião, é que ele era, né, aqui menciona no texto que ele era do exército chamado italiano, né? Ele tinha um cargo, né? Ele era um homem importante, mas ao mesmo tempo ele era temente a Deus e ele também fazia esmola. E ele também envolvia toda a sua família, porque diz que ele era temente a Deus com toda a sua casa. Então, ele era um dirigente de lar, né? Ele era sacerdote daquele lar, ele era o homem daquela casa, e com toda a sua família, ele era temente a Deus e ele dava esmolas. Ele era uma pessoa que também olhava em volta e via a necessidade dos outros e ajudava. Nós estamos aqui nesse tema do capelão escolar, né? Uma pessoa que faz voluntariamente, que olhou ao seu redor e viu a necessidade, sentiu na pele o que ela passou e viu a necessidade. Ela procurou a escola do seu bairro para ajudar nessa necessidade, que nós sabemos o quão as crianças, os adolescentes precisam hoje, né, dessa orientação e dessa ajuda. E esse homem, com essa atitude dele de buscar a Deus em oração, né, ele aqui fala que ele não era judeu, né? Nessa época aqui, né, os judeus eram o povo escolhido de Deus. Ele não estava nesse povo.
Mas mesmo assim, ele buscava Deus em oração, ele ajudava o próximo. E a lição que eu tiro desse texto é que não basta a gente ser religioso, né? Talvez eu e você tenha buscado a Deus em oração, né? Tenha buscado fazer bem ao próximo, ajudar o próximo. Mas esse texto aqui, é, ele teve uma visão de um anjo. Hoje não precisa você ter uma visão do anjo, porque você tem a palavra de Deus hoje escrita, né, dizendo da necessidade que nós precisamos de Cristo. E qual foi a visão que ele teve? Que mandasse chamar um homem que fosse falar para ele justamente de Cristo. E aqui no versículo 30, diz assim, aqui é toda a história de Cornélio, né? Como ele envia pessoas de confiança dele para chamar esse homem de Deus, para falar de Cristo para ele. Como esse homem de Deus, que era um judeu, que não podia, né, entrar na casa de um gentio à época, que Deus também tinha falado com ele, que ele deveria ir, né, até aquele homem. E aqui no versículo 30 diz assim, quando esse homem de Deus chega na casa de Cornélio, Cornélio diz assim, faz hoje 4 dias, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa, e de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida, e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então, esse homem, mais uma vez, ele está dizendo aqui, além de eu ter a minha família junto de mim, para estar perto de Deus, para ajudar as pessoas, quando Deus diz que eu devo ouvir alguém, eu também reúno toda essa minha família. Estou pronto aqui para ouvir a palavra de Deus. E esta mensagem, para você que está nos ouvindo, é essa. Busque a Deus, mas mais do que buscar a Deus, você tem que estar atento ao que Deus está falando a você. Não basta apenas nós sermos religiosos, porque a religiosidade em si, ela é boa, mas ela não é suficiente. E aí, quando Pedro chega, né, para falar a Cornélio e a toda a família dele, então Pedro começou a falar, ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas, porque naquela época só os judeus se achavam detentos, né, de ter direito à palavra de Deus, de ter direito à salvação. O próprio Cristo diz, eu vim para o que eram meus, e eram os judeus, né? Mas os meus não me receberam. Então, todos aqueles que o recebem serão feitos filhos de Deus. Está lá em João 1. Então, hoje você tem acesso a essa palavra maravilhosa, você já ouviu falar de Cristo, porque Cornélio naquela época já tinha ouvido falar de Cristo, né? Toda a comunidade naquela época tinha ouvido falar de Cristo. Já teve uma mensagem aqui no programa, né, que aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouvia falar de Cristo, dos milagres de Cristo, então, quando ela soube que ele ia passar na cidade, ela foi ao encontro dele. Então, toda aquela comunidade já tinha ouvido falar de Cristo. Hoje, a palavra de Cristo também é muito difundida. Muita gente já ouviu falar de Cristo. Mas uma coisa é você ouvir falar de Cristo. Outra coisa é você conhecer a esse Cristo. Há um Cristo que salva, há um Cristo que liberta e há um Cristo que dá direito a te levar a morar no céu. Glória a Deus. Quando Cornélio mandou chamar a Pedro para ouvir a palavra que Deus tinha dito a ele, que ele precisava ouvir, ele já era um homem bom, né? Ele já era um homem temente a Deus, ele já era um homem que orava, que dava esmolas. Então, talvez nós nos enquadremos nesse homem religioso aqui, nessa mulher religiosa, nessa pessoa religiosa, que conhece a Deus, que ouviu falar sobre Cristo, que faz o bem, né? Que dá esmolas,
que ora, né? Mas ele precisava de algo mais. E eu também lendo, para fazer essa passagem, eu vi que lá o eunuco etíope, que também era um alto oficial, né? Quando ele ia lá lendo a passagem de Isaías sobre Jesus, ele também precisou de alguém para dizer, entender o que ele estava lendo ali. Então, muitas vezes, e eu já escutei, né, pessoas dizendo, eu li, mas não entendi. Então, muitas vezes, realmente, nós lemos e não entendemos. A palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Ela não é como um livro comum. Então, em primeiro lugar, quando nós buscarmos ler a palavra de Deus, nós devemos primeiro pedir ao próprio Deus que o seu Espírito Santo nos dê entendimento dessa palavra, nos ilumine, nos ajude a compreender esta palavra, que ela se discerne espiritualmente e não materialmente. Então, o cristão, ele é tão inteligente quanto os não cristãos, né? E hoje nós ainda temos essa discriminação. As pessoas que estudam mais, e aí Silvia falou aqui desse podcast, quando nós chegamos na universidade, as pessoas até olham e dizem, eu não acredito que você é cristã. Não é como se cristã fosse um demérito, mas não é. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo é um mérito e não um demérito, porque os princípios e os valores cristãos, eles são muito mais elevados do que valores que nós encontramos no mundo. E ali, aquele centurião, com toda a família dele, Cornélio, ao receber a Pedro, que veio na casa dele falar de Cristo, falar de vida eterna, apesar de todos ali já terem ouvido a história de Cristo, que ele tinha sido um homem que nasceu, que viveu fazendo milagres, que ele morreu também e que ele ressuscitou. Mas o apóstolo tinha propriedade para dizer que não era um mero sofrimento, que não foi um mero passagem pela terra, que não foi só um ser espiritual, um ser iluminado, um ser de luz, mas que ele é o Salvador. Cristo é o nosso Salvador. E por isso ele veio. A necessidade que ele padecesse, que ele sofresse, que ele morresse e ressuscitasse. Porque hoje essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que nós também ressuscitaremos com ele, com Cristo. Então, morrer, a nossa capelã falou aqui, né, do exemplo que o funcionário lá, será que eu vou morrer? Então, muitos temem a morte, né? Muitos não querem falar sobre o assunto da morte, muitos não querem saber sobre isso, mas uma coisa é certa, todos morreremos se Cristo não voltar antes, né? E há uma preocupação muito grande de estarmos preparados para a volta de Cristo, para a segunda vinda de Cristo, que nós podemos nos encontrar com ele antes, né, dele voltar. Então, nós devemos estar preparados, sim, hoje e sempre, porque a morte vai chegar a todos. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser um dia, todo mundo vai ter o seu dia, a sua fichinha lá, certinha, que ninguém sabe qual é o dia nem a hora, mas essa é uma certeza, que nós nascemos, vivemos e morremos. Então, que nós possamos ter essa certeza, essa esperança. E se, ao buscarmos o Senhor em oração, em conhecimento, a gente sinta a necessidade de não ainda encontrou essa certeza de salvação, de vida eterna em Cristo Jesus, que Ele nos garante, procure alguém que possa levar essa mensagem de salvação, de vida eterna até você. Porque Cristo ainda hoje, Ele salva, Ele liberta, Ele nos prepara para morar com Ele na eternidade. Amém. Então, que nós possamos ter isso em mente. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém. Que Deus nos Glória a abençoe Deus. com essa palavra. Maravilha, obrigada, Amém, amém. Jardilene. Deus continue te abençoando, te usando grandemente. Amém. E também, usando a pastora Diana, eu queria até que ela, para a gente, já encaminhando para encerrar, falasse um pouquinho do Grupo Êxodos, que é um grupo que faz um outro tipo de evangelismo,
são pessoas que são motociclistas, né? Apaixonados por motos bem arrojadas e tal. E que usam esse prazer, né, do motociclismo para levar também a palavra de Deus. Existe um Instagram, uma rede social que as pessoas podem conhecer mais desse trabalho? Ah, sim, o Êxodos. O Êxodos é um motoclube cristão, misto, formado de homens e mulheres, que são pilotos e garupas. Você pode ser uma mulher piloto ou pode ser garupa de Eu alguém. sempre serei garupa. Eu sou medrosa. Eu acho muito linda. Olha aí, olha aí. Não, Jardilene. Você não pegaria carona com ela, não? Faz só. Com a Jardilene, Sim. eu não tenho seguro de vida. Ai, Vai com ela aí. Ela Bora comigo. Não, com ela você tem sim. experiência. Bora É comigo. experiência, né? Nós já rodamos o Brasil quase todo, né, de moto, quase todo. E às vezes só, às vezes em comboio, às vezes só eu e o Marcelo, meu marido. Marcelo tem uma confiança muito grande. Quer dizer, ele conhece bem a ponto Ele de ser- pilota ele ser também? Ele pilota, mas ele é meu garupa, por opção. Inteligente, É, inteligente. por opção, né? Ah, E esse grupo, ele roda com objetivos específicos. Um é rodar, né? Motociclista raiz, não se vê dentro de uma gaiola, que é um carro. A gente gosta da moto, porque faz parte da paisagem. Paramos onde queremos, comemos onde dá. Tanto faz nos hospedarmos num hotel, 3, 4, 5 estrelas, como armarmos uma barraca em um camping, e a alegria é a mesma, com chuva ou com sol. Quem roda mesmo não se importa com o tempo. O tempo é um adicional que Deus dá. Se Ele quiser que chova, amém. A gente vai chegar lá molhado e feliz. Ou Mas pode estar preparada também, né? Com a capinha de temos chuva. todo equipamento. Pronto. Temos as Olha, ela luvas, assim. a capa, capacete, direitinho, bota. Somos ordeiros. Tanto que somos multiplicadores de boas condutas no trânsito, segundo a CEMOB e o Detran. fazer esse trabalho Eita, também. coisa Exato, boa. multiplicadores de boas ações no trânsito. Então a gente roda, nossa intenção é rodar. E a intenção é, por onde rodarmos, levarmos o nome de Cristo, com bom testemunho e palavra. Então, muita gente fica louco com a dualidade, tipo, o que a pastora está fazendo no Motofest? Rock and roll virado num trem lá, sabe? E a gente lá. Por quê? Porque é o mundo motociclista. É a música que a gente curte. E é a porta que Deus abriu. Quantas vezes, em vários momentos, na estrada ou nos motofests da vida, nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Cristo em palcos ou pessoalmente? Então, eu aliei as coisas, nosso clube alinhou as coisas. Você é motociclista cristão, você vai rodar e pregar. Então é o que a gente faz. E Muito faz, lindo. faz com amor, né? Então, tem o Instagram do grupo? Entra no meu, pode ser. Pode ser através do seu, então. O Diana Flávia 192. Esse 192 era antigo, né? Que eu era samuzeira. Ô, aventura boa. Ou então entra no Êxodos, pode procurar o nome Êxodos no Instagram, Aqui, na internet. Essa marca, marca esse aqui, é o né? nosso brasão, Certo. que você vai encontrar Êxodos São Paulo, Êxodos Paraná, Êxodos Representação Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro. E só crescendo. Agora temos uma filial, vai começar uma sementinha em Minas Gerais, e assim Deus está acrescentando cada dia. E fale sobre a capelania, no caso, para quem quer se inscrever, Ótimo. quem quer fazer o curso, quem quer participar. Esse símbolo aí é Esse o símbolo aqui é o símbolo da internacional. nossa escola, Ah, a Escola Internacional Cristã de Capelães. Você, se formando na nossa escola, você é capelão aqui no Brasil e no mundo. Sua credencial é brasileira e norte-americana. E você aí vai pode atuar como capelão em outros países. em então. qualquer lugar do Que legal. mundo. E aqui é presencial? Aqui as aulas são presenciais. Legal. Acabamos de ter um curso na Primeira Igreja Batista. Sim, eu Tivemos perdi esse. Foi? Foi sábado. sábado passado. Tivemos um lá na Assembleia de Deus Central, na missão. E periodicamente nós fazemos esses cursos. Então fique ligado quando nós jogarmos na Isso, internet. eu tô querendo fazer esse E se curso. matricule. Ou então nos siga lá no Instagram,
que eu sempre coloco também os Seu dias próprio, dos Diana cursos. Flávia. Então, Exato. eu vou dar uma olhadinha também. Me Eu só não fui porque nesse mesmo dia tinha o aniversário da minha chefinha na capelania, eu não podia faltar. Mas qualquer pessoa pode participar, não é obrigada a ter uma formação já de capelão, não, né? Não, qualquer é pessoa. justamente para isso, né? Exato, agora com perfil. E esse perfil ele é evidencializado nas etapas do curso. Então, como eu falei, é quem Deus mandar. É Dura verdade. quanto tempo o curso? Geralmente, esse curso dura 3 dias intensos, ou dependendo da região, a gente muda a carga horária. Para ser um sábado, 2 sábados, 3 sábados, ou um domingo inteiro, mais um sábado, depende muito. E tem também as aulas online. Ah, legal. É bom, né? A pessoa que tem bom. um chamado também, né? Para isso, né? Olha, foi um grande prazer conversar com você novamente. Eu admiro o seu trabalho, acho muito bonito. Você consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, sempre, né, buscando propagar a palavra de Deus. Então, isso é muito bom. Parabéns, que Deus continue lhe usando, viu? Grandemente. Muito obrigada. Verdade. Ah, Silvia, eu que Foi um agradeço. prazer Tu és estar uma grande jornalista. Oh, obrigada. E sempre simpática e doce, né? Olha, E agora muito bem acompanhada. Obrigada. tô mesmo. O exército está E- crescendo. O exército está crescendo, a palavra de Vamos Deus. ter que aumentar a mesa. Mas foi muito bom tê-la aqui, né, os esclarecimentos. E esses cursos, então, tanto informam no seu Instagram pessoal, no do Êxodos também você coloca. O Êxodos é particularmente mais motociclismo, mais exato. E tem um Instagram da escola Da também. escola também, você pode também, entrar é, no site. Então, não tem Instagram, é o site. CSC, é? Exato. Certo. E CSC tem um. Para Tá quem bom. né, tiver mais National informações. É isso. E olha, Deise, eu quero lhe dizer que eu tenho mais de 30 anos de pilotagem. Não, de moto. mas Mas Eu quero viver junto do grupo. Uma candidata. Eu vou de garupa. Faz uns 3 anos e meio, mais ou menos, que eu vendia minha moto, porque ela ficava em Campina Grande, eu trabalhava lá, então eu deixava a moto lá para quando eu não fosse de carro, eu pegar a moto e trabalhar com ela. Assim, rodava muito de moto, porque era meu material de trabalho, né? Ei, Desde vamos de que- garupa um dia? vamos. Não, você vai primeiro. Acontece. Pelo amor de Deus. Vai primeiro. Tá Mas certo. a Se eu minha sobreviver, você Olha, primeiro eu aprendi a pilotar a moto, eu aprendi ainda de menor, né? Não façam isso, mas na minha época o pessoal andava muito ainda de menor, então assim, foi meu cunhado que me ensinou a andar de moto. E assim, o meu trabalho eu também, já falei aqui várias vezes, né? Eu fui agente de investigação da Polícia Civil e lá a gente tinha algumas motos à disposição da gente, que era apreendida e ficava lá, e eu andava de moto. E assim, às vezes os colegas também tinham moto, e eu, meu marido tinha moto. Então, quando a gente namorava, ele já tinha moto. Então, assim, aí quando a gente casou, a gente tinha só moto, então era nosso transporte. Então, assim, viajei de Campina Grande para cá sozinha, de João Pessoa, de moto, viajava Pode ir, aqui Silvia. para Natal. Candidata Eles têm a fortíssima. questão da prudência, eles são motociclistas, diferente de motoqueiro, que a gente, né, às vezes generaliza, mas tem. Mas assim, e eu acho assim, principalmente a mulher, depois que a gente é mãe, depois que a gente fica mais responsável, quando a gente é mais jovem, eu digo, é mais fácil a gente aprender, porque a gente não tem tanta responsabilidade, mas depois que você adquire responsabilidade, você, em tudo, você aplica a responsabilidade, né? E na moto também. Mas olhe nas redes sociais, você não vai ver raramente alguém de colete, como nós andamos, com os brasões e tudo, um motociclista com colete fechado, acidentado. É raro. Uhum. É Porque é verdade. prudente. Obrigada mais uma vez, gente. Deus abençoe vocês também. Obrigada mais uma vez pela companhia, por esse podcast maravilhoso. Se E a gente inscreva, despede. deixa seu like, ativa o sininho, compartilha. É isso. Olha, para você não custa nada. É. Só o dedinho toca lá. Mas pra gente é importante. E dê sugestões. Qual é o tema que você gostaria que nós Boa. abordássemos aqui? Deem sugestões. Ótimo. E nós corremos atrás. Muito bem. Beijão, até a próxima. Até a próxima.